Salve aí, galera, tudo bem com vocês? Faço votos que sim, na medida do possível, cumprindo aí com algumas, vamos dizer, entre aspas, obrigações de isolamento social, de distanciamento também, a fim da gente chegar até o término dessa pandemia, pelo menos vivos, onde já atingimos a marca de mais de 100 mil mortos, lamentavelmente. Vamos estudar agora, dando continuidade aos números complexos, na nossa aula número 2. Vamos seguir o quadro aqui para ver o que nós temos. Representação do plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss nada mais é do que o sistema cartesiano, velho conhecido de vocês. Um sistema de coordenadas horizontal e vertical, onde nós podemos marcar pontos. Beleza, galera? Podemos marcar pontos em quaisquer dos 4 quadrantes. Aqui, de maneira geral, o número complexo Z, que está na forma ABI, na forma que a gente chama de polar, ou na forma aqui de ponto, né, do sistema de coordenadas, nós vamos marcar quem? O A como a abscissa do ponto, que é a parte real do número complexo Z, e o B, que é a parte imaginária do número complexo Z, como ordenada, beleza? Marcou o ponto e vocês têm aqui uma inclinação em relação ao eixo horizontal, que nós usamos a letra θ, e uma distância da origem, O, até o ponto P, que vai ser o módulo de Z, como nós vamos ver mais adiante. Valeu? Bem, esse ponto nós chamamos de imagem ou afixo do número complexo Z. Né? Imagem tudo bem, mas afixo é uma palavra nova, né? Para nós é um palavrão. Seguindo o quadro. Bem, a distância da origem, como nós mostramos no quadro anterior, distância da origem O até o ponto P, é o chamado módulo de Z, módulo do número complexo. E se nós formos observar, lá nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Nós temos um triângulo retângulo, certo? Onde nós temos aqui o cateto oposto, B, nós temos aqui em relação ao ângulo θ, que é esse aqui, né, galera? Que está lá na outra figura. Eu estou fazendo esse desenho horroroso, mas para vocês entenderem. Em relação a θ, o cateto adjacente A e a hipotenusa como sendo a letra grega Rho. Parece P, mas não é, é o Rho. Valeu, galera? É uma letra grega. Bem, se Rho é hipotenusa, A e B são os catetos, vocês apliquem o teorema de Pitágoras e chegam a uma fórmula para nada mais, nada menos que o módulo de Z. O módulo de Z é a raiz quadrada da soma dos quadrados de A e B. Beleza? Temos ainda, em relação a θ, esse ângulo de inclinação em relação ao eixo real é chamado de argumento de Z. Nós vamos utilizar as iniciais ARG de Z, entre parênteses, para representar. Bem, o cosseno do ângulo θ, cosseno por definição é cateto adjacente, que no caso é o A, sobre a hipotenusa, que é Rho, e o seno do ângulo θ, que é a razão entre o cateto adjacente, P, e sobre a hipotenusa, Rho. Beleza? Vamos seguir o quadro. Um exemplo, então, para a gente melhorar aqui o nosso entendimento. Falou? Então, seja dado aí um número complexo Z igual 2 mais 2i. O A é 2 e o B é 2. Então, o ponto, repare só, reparem bem, o ponto é 2, que é o valor de A, a parte real, e 2. Aqui está representada a parte real e aqui a parte imaginária. Em módulo, eles têm o mesmo valor, que é 2, certo, galera? Mas isso não quer dizer que eles sempre serão iguais. Nesse exemplo que nós tomamos, sim. E aqui nós temos o quê?
o ângulo θ, que é o argumento de z, que aqui eu já coloquei a resposta 45 graus, mas vocês vão entender aqui como se chega a esse valor. O módulo de z, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 4, 8, raiz quadrada de 8. Que na forma simplificada o que é? O que vai ser 2 raiz de 2. O seno de θ, que é a razão do cateto oposto sobre cateto adjacente, 2 sobre 2 raiz de 2. Racionalizamos o denominador aqui multiplicando por raiz de 2 e por raiz de 2. Temos 1 vezes raiz de 2, que dá raiz quadrada de 2, e raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2, que dá 2. Cosseno de θ, que é a razão entre cateto adjacente sobre hipotenusa, chegaremos ao mesmo valor. Bem, pela figura, nós poderíamos já depreender que esse é um triângulo retângulo isósceles. Então, esse ângulo aqui, o θ, que é o argumento, ele será realmente 45 graus. E na forma de radianos, π sobre 4. Beleza? Seguindo o quadro aí, hein? Bem, chegamos agora aqui à definição do conjugado de um número complexo. O que vem a ser isso? O conjugado de um número complexo é representado por esse z com um traço em cima para diferenciar, beleza? Bem, se vocês observarem, a única diferença que temos para o número z, número complexo z original, é o sinal. Aqui estava positivo, aqui está negativo. Isso quer dizer que a parte imaginária de z, ela é simétrica, tá bom? Então aqui nós temos exemplos. Z1 igual a 5 mais 4i. O conjugado de Z1, 5 menos 4i. Um outro exemplo, Z2, menos 3 menos 8i. Conjugado de Z2, menos 3 mais 8i. Reparem que a parte imaginária, o simétrico de menos 8i é mais 8i. Z3, exemplo. Z3 igual a 2i. Então, o conjugado de Z3 é menos 2i. E o Z4, finalmente, vamos ver aqui uma outra cor. Z4 é o número real 10, o conjugado é 10. Por quê? Ficou o mesmo número? Porque ele não tem parte imaginária. Parte imaginária dele é 0, o simétrico de 0 é o próprio 0. Seguindo aí o quadro. Potências da unidade imaginária I. Bem, a unidade imaginária ela é criada como uma ferramenta para a resolução de equações do segundo grau, onde o delta, como nós vimos na aula anterior, é um número negativo, é um número menor que zero. Então, a unidade imaginária ela corresponde a I ao quadrado igual a menos 1. É a partir daí que nós tomamos. Isso é a unidade imaginária. Algumas pessoas dizem, a unidade imaginária é igual a raiz quadrada de menos 1. Não. Isso é um valor da unidade imaginária. Não quer dizer que seja a unidade imaginária propriamente em si. De onde nós partimos é que a unidade imaginária ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Bem, o que seria a unidade imaginária elevada a zero? Se todo número elevado a zero é igual a 1, a unidade imaginária elevada a zero é 1. E a unidade imaginária elevada a 1 é a própria unidade imaginária. Reparem que nós não estamos partindo dessa ideia aqui igual a raiz quadrada de menos 1, porque nós não temos este valor, né, no conjunto dos números reais. E o conjunto dos números complexos, como extensão, é mais uma ferramenta onde nós usamos I. Muito bem. Seguindo, unidade imaginária ao quadrado igual a menos 1, e a partir daqui sim, unidade imaginária elevada ao cubo, nós desmembramos em I ao quadrado vezes I elevado a 1. I ao quadrado é menos 1, multiplicado por I, resultado menos 1. Unidade imaginária elevada ao 4, produto de I ao quadrado vezes I ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, olha aí quanto é que dá? Mais 1. A partir da unidade imaginária elevada a 5, reparem bem o que acontece.
haverá uma repetição. Voltamos à unidade imaginária i. E no i elevado a 6, nós vamos encontrar menos 1, i elevado a 7, menos i. Então, no i elevado a 8, nós vamos encontrar mais 1. Então, vamos seguir o quadro. Isso é um ciclo que acontece de 4 em 4, onde os valores i, menos 1, menos i e mais 1 se repetem constantemente. Então, o que vai acontecer? Para determinarmos potências da unidade imaginárias muito grandes, nós vamos pegar os seus expoentes e vamos fazer o quê? Vamos dividir por 4. 27 dividido aqui. Quanto é i elevado a 27? 27 dividido por 4 dá quociente o quê? 6. 6 vezes 4, 24. Para 27 deixa resto o quê? 3. No resto, o resto é que será o expoente da potência imaginária correspondente. Então, isso quer dizer que i elevado a 27 é igual a i elevado ao cubo. E i elevado ao cubo, nós sabemos, lá pelo quadro anterior, que é igual a menos i. Um outro exemplo. Quanto é i elevado a centésima potência? Pegando 100 dividido por 4, quociente dá exatamente 25 e o resto, 0. Então, i elevado a 100 é igual a i elevado a 0. E tudo número elevado a 0 é igual a 1. Galera, é isso aí, tá bom? Então, hoje nós vimos a representação no plano Argand-Gauss dos números complexos. Vimos que nós podemos utilizar um sistema de coordenadas para representar a parte real e a parte imaginária. Vimos ainda um módulo de z como distância entre a origem até o ponto onde está representado o número complexo, e vimos ainda o argumento e as potências imaginárias de i. O argumento como o ângulo formado entre a distância da origem até o ponto e o eixo x. Beleza? Um grande abraço a todos, muita paz e muito bem.